Olá, vamos mergulhar hoje numa das lições mais diretas e ao mesmo tempo mais profundas de um curso em milagres. A ideia aqui é criar um guia bem prático para a lição 61, focado em como aplicar esse pensamento poderoso no nosso dia a dia, especialmente para quem está começando essa jornada. A lição já começa com essa afirmação. 4 palavras. Só isso, mas que tem um peso enorme. Antes da gente analisar, vamos só deixar essa ideia respirar por um momento. Eu sou a luz do mundo. Então, a primeira reação de muita gente ao ouvir uma coisa dessas é de estranhamento, né? Uma certa resistência. Parece arrogante, talvez até presunçoso. Só que o curso nos convida a questionar justamente essa percepção. E se a nossa definição comum de humildade estiver, digamos, de cabeça para baixo. Para a gente entender de verdade essa lição, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como o curso redefine esses conceitos. O que para o ego parece ser orgulho, na verdade pode ser a mais pura forma de humildade. E aqui a gente vê uma inversão completa de valores. De um lado, na perspectiva do ego, a humildade é quase sinônimo de se colocar para baixo, de autodegradação. Do outro, na perspectiva do curso, humildade é simplesmente aceitar a nossa verdadeira função. Para o ego, se declarar como luz é o pico da arrogância. Já para o curso, a verdadeira arrogância é negar essa luz, é negar a função que Deus nos deu. Então, o ponto central é esse. A verdadeira humildade não é ficar insistindo na nossa pequenez. Pelo contrário, é aceitar o papel grandioso que nos foi dado. É nesse aceite que a paz começa a nascer. Porque negar isso, na lógica do curso, é como se a gente virasse para Deus e dissesse: olha, você está errado sobre mim. E, convenhamos, poucas coisas seriam mais arrogantes que isso, né? Ok, essa parte teórica é fascinante, mas como é que isso funciona na prática? O curso é muito direto nisso e propõe um exercício bem simples para ser feito ao longo do dia, sem nenhuma complicação. Essa é a afirmação completa para praticar. Percebe que tem 3 partes: a declaração de identidade, a aceitação da função e a afirmação do propósito. É uma sequência pensada para ancorar essa ideia na nossa mente. E a prática é basicamente isso. Repetir a frase, pausar por um instante. Não se trata de tentar forçar um sentimento especial ou atingir um estado de iluminação. É só um lembrete. Se a mente devagar, e ela vai devagar, a instrução é simples. Volte suavemente para a ideia, sem autocrítica, sem briga. A chave aqui é a frequência e não a duração. Vários momentinhos curtos ao longo do dia funcionam muito melhor do que uma longa meditação. E começar e terminar o dia com essa prática ajuda a enquadrar a nossa percepção desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. E é aqui que a lição se torna uma ferramenta, nossa, muito poderosa. O texto diz que essa ideia é a resposta perfeita para todas as ilusões e, portanto, para toda a tentação. Vamos ver como isso funciona em cenários bem reais do nosso cotidiano. Sabe aquela vozinha interna que fica dizendo: isso vai ser difícil, não vai dar certo, está tudo atrasado? Pois é, essa é uma tentação muito comum, a de acreditar na própria insuficiência. Nesse exato momento, em vez de lutar com esse pensamento de medo, a prática é simplesmente trazer a ideia do dia para a mente. É como abrir uma janela num quarto que estava todo fechado e abafado. O que acontece é muito interessante. A afirmação, claro, não vai escrever o e-mail por ninguém, mas ela muda completamente o jogo interno. Ao lembrar que a única função é ser a luz, aquele peso de ter que provar algo ou medo de falhar, ele simplesmente se dissolve. A identidade muda do eu que executa e pode errar para o eu que simplesmente é. E com essa leveza, a clareza para agir aparece. Outra tentação constante do dia a dia: o julgamento e a reação. Alguém faz uma crítica ou dá uma fechada no trânsito e o impulso automático é o quê? É atacar de volta, é defender um ego que se sentiu ferido. Neste instante, um pouquinho antes da reação automática tomar conta, a prática entra como uma pausa sagrada. É um lembrete rápido. Espera aí, a minha função aqui não é entrar nessa briga, não é defender um ego ferido. A minha função é outra, é ser a luz. E o efeito disso é transformador. Por quê? Porque quebra o automatismo. Em vez de uma reação inconsciente de puro instinto, a prática cria um espaço, uma fração de segundo de consciência. E nesse espacinho, uma escolha real se torna possível. A escolha pela paz, em vez do conflito. A função de ser a luz é exercida nesse exato momento.
E agora, talvez a tentação mais persistente de todas, a culpa. Aquela mente que insiste em remoer erros do passado, reforçando uma identidade de alguém que é falho, que é pecador. Aqui, a afirmação age como uma correção direta a essa autoimagem distorcida. Veja bem, ela não nega que um erro tenha acontecido no passado, mas ela afirma que aquele erro não tem o poder de definir quem nós somos em essência. Ou seja, ela traz a verdade para a ilusão. A ilusão é que nós somos definidos pelos nossos erros. A verdade é que somos a luz do mundo. Ao repetir isso, o peso da culpa simplesmente começa a se dissolver, porque não tem mais onde se agarrar. Pode parecer uma prática pequena, mas o curso AISA coloca como algo fundamental. É muito mais do que um simples pensamento positivo. É a construção de uma fundação nova para a nossa mente. E a importância disso fica bem clara aqui. O curso não descreve essa lição como um pequeno ajuste, mas como o primeiro de vários passos gigantescos. Aceitar que somos a luz do mundo não é o fim da jornada, mas é o alicerce firme. É o primeiro passo essencial para reivindicar nosso lugar na salvação. Essa frase, que fecha a lição, resume tudo. Não se trata de ser um detalhe sem importância no plano divino, e sim de ser a própria base sobre a qual todo esse plano é construído. Aceitar isso, essa é a nossa verdadeira função. Fica aqui então uma reflexão para a gente levar. Essa lição sugere que a paz não é algo a ser conquistado, mas algo a ser lembrado. E se, em meio ao caos do dia a dia, tudo o que for preciso para encontrar essa paz for apenas um instante, uma pequena pausa, para lembrar da verdade? Eu sou a luz do mundo.